Oi, gente, aqui é a professora Camila e hoje nós vamos ler juntos uma história em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos? Quais são as principais características de uma história em quadrinhos? Vamos ver? É uma narrativa gráfica, ou seja, o texto escrito e as imagens juntos contam uma história. Então, na história em quadrinhos é muito importante que a gente faça a relação dos desenhos com o texto escrito para que a gente possa interpretar corretamente a história. Existem algumas características, alguns aspectos que aparecem nas histórias em quadrinhos e são muito importantes. São os desenhos, eles são essenciais nas histórias em quadrinhos, né? Não existe história em quadrinhos sem os desenhos. Os balões e as onomatopeias. E daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Antes da gente falar das onomatopeias, vamos ver aqui os balões, né? Existem diferentes tipos de balões, não são só esses, tá? Mas os principais são esses aqui. O balão de fala, quando o personagem está falando, o balão ele é assim um pouco mais simples. Quando o personagem ele está pensando, ele não está falando aquilo em voz alta, ele está pensando apenas, o balão ele se parece uma nuvem. E quando ele está gritando, os balões geralmente são pontiagudos. E as onomatopeias? Elas são muito importantes nos quadrinhos. Elas aparecem o tempo todo. As onomatopeias são as palavras que representam sons. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos para entender melhor. Aqui no primeiro quadrinho a gente tem um menino maluquinho, ele tá roendo as unhas, então tá esse barulho nhaco, nhaco, nhaco. Aqui a gente tem um outro exemplo de onomatopeia. O Calvin tá passando e aí o telefone começa a tocar. Trum! E aí essa palavra ring, né, tá significando que o telefone está tocando. E aqui, esse daqui é muito comum, a gente vê bastante para indicar que o personagem está dormindo, a letra Z, né? Como que a gente faz para interpretar uma história em quadrinhos? O mais importante é que a gente consiga fazer a relação correta entre o texto e a imagem. E geralmente o texto da história em quadrinhos vai aparecer nas falas dos personagens. Pode aparecer em alguns outros momentos fora dos balões, mas principalmente naquilo que está ali nos balões, onde os personagens estão pensando, falando. Então é muito importante que a gente faça a leitura do texto que está no balão, mas que também a gente faça uma interpretação das imagens. Vamos ler juntos agora uma história em quadrinhos? É uma história da Magali que se chama Gatinhos Brincalhões. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que está escrito no quadrinho, ou no quadro, nos quadros, e depois eu vou ler o que está escrito aqui ou apenas explico. Bom, a história começa com esse quadro da Magali passando e aí ela vê um gatinho e isso chama a atenção dela. Então esse ponto de interrogação mostra que ela ficou curiosa, que o gatinho chamou a atenção dela. E aí ela vai olhar para o gatinho e vai fazer essa expressão aqui. E vem uma onomatopeia. Oh, ou seja, ela tá achando muito fofo o que o gatinho tá fazendo. E ele tá fazendo muitos barulhos, né? A gente consegue perceber pelo formato dos balões e com essas onomatopeias, né? Que ele tá se mexendo, que ele tá brincando e ele tá fazendo todo esse barulho. No quadrinho de baixo, novamente, ela continua com uma expressão, né, de que tá achando tudo muito fofo. Existe coisa mais fofa do que ver um gatinho brincar? E a gente consegue ter certeza que ela tá gostando, que ela tá achando tudo muito fofo, porque tá escrito aqui, né? Existe coisa mais fofa? E ele continua brincando e fazendo barulho. Então, nesses dois quadros há onomatopeias, né? E a gente
repara bastante na expressão da Magali para poder fazer a interpretação de que ela está gostando do que ela está vendo. Em seguida, ela diz: eles brincam com qualquer coisa, bolinhas de papel, pedacinhos de barbante, até folhas secas. E aqui no segundo quadro muda a expressão dela. Aparece um outro gatinho e ela olha para ele. Tem esses traços aqui e ela deve estar pensando: apareceu outro gatinho. Aqui voltando aqui nesse primeiro quadro, olha, as mãos dela também, além da expressão do rosto, as mãos também estão indicando que ela está achando tudo muito fofo. E no segundo quadro apareceu outro gatinho e a Magali fez uma expressão diferente, mudou o rosto dela. E aí ela está se perguntando, ela deve estar se perguntando: o que será que vai acontecer agora que apareceu outro gatinho? Ela volta a fazer aquela expressão, né, de quem está gostando do que está vendo. E aquela onomatopeia. Oh. E aqui os gatinhos começam a brincar. E aí ela fala: e até uns com os outros. O que ela quis dizer aqui? Para a gente entender, a gente precisa lembrar o que ela falou anteriormente, né? Ela disse: eles gostam de brincar com qualquer coisa, com pedaços de barbante, folhas secas e até uns com os outros. Olhando aqui o desenho dos gatinhos, parece uma brincadeira calma? O que vocês acham? Então, nós temos mais uma onomatopeia, né? Uma fala que é continuação de uma fala de um quadro anterior. E olha só a expressão do gato amarelo. Como será que tá essa brincadeira? Depois, ela diz: ai, que fofos! Dá vontade de pegar. E aqui a expressão, novamente, de fofurice. Aí, de repente, o gatinho branco, vai embora. Então, aparece aqui, né, uma onomatopeia de movimento. E a gente pode perceber também o movimento, né, por conta desse desenho aqui. E aí a Magali, ela tá, né, ela deve estar se perguntando: o que será que está acontecendo? O que será que vai acontecer agora? E o ponto de interrogação, ele vem para confirmar isso, que ela está se perguntando o que vai acontecer. Então, aqui no quadro 1, nós temos uma expressão. E aqui já muda a expressão dela porque ela quer entender o que é que vai acontecer. E aí, os gatinhos voltam a brincar um com o outro. Vem aqui uma onomatopeia para mostrar pra gente que essa brincadeira, ela tá meio barulhenta, né? E ela, ei! Mas ela tá gostando disso, né? Dá pra ver que ela tá com uma expressão de alegria. Aparece um outro gatinho. Miau! E aqui, essa onomatopeia é uma onomatopeia que mostra o som que o animal faz. Isso também é muito comum nas histórias, né? Quando a gente quer representar o som de um animal através das palavras, nós também utilizamos as onomatopeias. E ela diz: ai, mais um! E eles vão brincar todos juntos aqui. Olha a expressão, né, do gatinho cinza. E a Magali, ela continua encantada com a brincadeira dos gatinhos. E aqui, então, a gente consegue ter certeza que ela tá achando tudo muito lindo e fofo, porque tem até uns coraçõezinhos para mostrar isso, né? Que coisas mais fofinhas. É a brincadeira deles meio agitada, né? Ui, ui. Ela começa a falar: venham aqui com a mamãe, venham. Aí eles olham desconfiados, né? Olha aqui as expressões dos gatinhos. Mas será que eles vão confiar nela? Vamos ver. Sim, eles vão para cima dela. Plof! Essa onomatopeia tá mostrando que eles foram com tudo, né?
Mas ela adorou, ela gostou, porque olha o sorriso dela, que lindos! E ela diz: é melhor vocês brincarem dentro da casa de vocês, porque agora eu vou para a minha casa. Ai, ai, se eu pudesse, encheria minha casa com gatinhos sapecas e brincalhões. Mas eu já tenho o mingau. A gente já sabe quem é o mingau, né? Quem conhece as histórias da Turma da Mônica já sabe que o mingau é o gatinho da Magali. Ele é o meu gatinho sapeca, atacado e brincalhão. E aqui no próximo quadro, ela explica, ela fala, né? Que o gatinho dela é sapeca, atacado e brincalhão. É mesmo? Vocês que já conhecem as histórias da Turma da Mônica, o mingau, ele é tudo isso? E aí ela chega em casa bastante feliz, alegre, né? Por ter brincado com todos os gatinhos lá na rua. Não é mingau? Então aqui ela tá perguntando, né? Não é mingau? Você não é sapeca, brincalhão? E aí quando ela chega e vê o mingau lá na cestinha dele, na caminha dele, com a letra Z, que aqui tá indicando uma onomatopeia, aquela que nós já vimos, indicando que ele na verdade está dormindo, ela faz essa cara aqui, né? Aí ele faz uma onomatopeia aqui, mostrando que ele tá se espreguiçando, e aí vem pra cá com essa cara de preguiça de quem acabou de acordar, e ela olhando pra ele com uma cara assim meio desanimada, né? Ela chegou em casa feliz, mas depois que ela viu o jeito que o mingau estava, ela ficou um pouco desanimada, né? Aí ele volta lá pra comer, né? Faz todo o barulho aqui, as onomatopeias de quem está comendo, e depois volta pra caminha dele e vai roncar, né? O barulho aqui, ó, ronca, ronca, mostra que ele está dormindo e roncando. Olha a expressão da Magali nesse quadro aqui. O que isso mostra pra gente? Que ela não gostou nada disso, né? Ela estava esperando chegar em casa e brincar com o mingau, né? E na verdade ele estava morrendo de preguiça. E ela diz: isso é que é vida, você passa o dia inteiro dormindo. Por que você não é como os outros gatinhos? Falando nisso, aí ela ouviu uma coisa aqui, né? Essa onomatopeia aqui, ó, tá indicando que o estômago dela fez barulho. E aí ela vai o quê? Comer. Então, falando nisso, ela tava com fome, foi comer, fez esse monte de barulho aqui para comer. E a mãe dela diz: credo, a Magali só come. E o pai, olhando pela janela, vendo as crianças brincar, ele diz: pois é. Então a Magali primeiramente fica brava com o mingau, vai comer, né? Por que ela tá brava? Porque ela estava esperando o gatinho feliz, agitado, brincalhão. E aí então os pais dela sentem a mesma coisa que ela estava sentindo pelo mingau. Ela esperava chegar em casa e brincar, e os pais esperavam a mesma coisa, que ela chegasse em casa e fosse brincar, mas na verdade ela foi comer, né? Então a Magali estava comparando o gatinho dela com os gatinhos que ela encontrou na rua, e os pais da Magali estavam comparando ela com as crianças que estavam brincando. Mas vocês acham que é legal a gente ficar comparando as pessoas? O que vocês pensam sobre isso? Vamos refletir. Cada pessoa é de um jeito, não é verdade? Será que é legal a gente ficar comparando? E aqui tem uma coisa muito característica da história em quadrinhos, que é a palavra fim. Como o gibi, ele é cheio de história em quadrinhos, e às vezes uma seguida da outra, então eles colocam aqui, né, a palavra fim para indicar que essa história acabou. E a nossa aula também. E aí, se vocês quiserem conversar sobre essa história e outras, é só me procurar. Um beijo e até mais!